Hello, hello everyone! How are you doing? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o professor Luiz Bragança, de língua inglesa. Estou aqui com vocês para mais uma aula. E falando em aula, vamos ver o que temos na aula de hoje. É a aula de número 17, Objetos do Conhecimento, processos de funcionamento e compreensão da diversidade de linguagens em diferentes gêneros e suportes. E o detalhamento, uso da língua inglesa na reflexão, apreciação e valorização da cultura local e global. Ficou interessado aí na aula? Então aguenta aí que ela já vai começar. E como tema principal da nossa aula é nós apreciarmos a cultura local. E nada como nós apreciarmos aqui o nosso Amazonas, como vocês podem ver aqui ao lado, apreciar os lugares. Eu não sei se vocês têm o costume de visitar novos lugares, né, de conhecer novos lugares. Às vezes nós ficamos sempre nas nossas cidades que a gente acaba esquecendo de sair por aí, né, e aproveitar e ver o que o nosso estado tem para oferecer. Às vezes nós ficamos muito em trabalho, estudo, e nós esquecemos de apreciar as maravilhas. Há pessoas que moram na cidade de Manaus que nunca adentraram ao Teatro Amazonas, pessoas que nunca viram o encontro das águas, pessoas que nunca fizeram uma caminhada pela floresta, observando os pássaros, os animais. Tem gente que ainda não foi aos rios, tomar banho de rio, não é? Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre, né, essa apreciação da nossa culinária, da nossa cultura, ok? Então, na aula de hoje, vamos iniciar, eu já vou iniciar aqui, se você está com fome, aí já não é comigo, porque eu já vou iniciar mostrando para vocês um pouquinho da nossa gastronomia. Vamos lá. E olha só o que eu trago aqui para vocês. Amazonas State Gastronomy. É isso aí mesmo. Você conhece a gastronomia amazonense? Eu creio que sim. Se você é amazonense raiz como eu, você conhece aí a gastronomia, gastronomy. Vamos ver um texto sobre a nossa gastronomia. Este texto, ele vai estar falando aí da nossa gastronomia. Olha só, observe que nós já iniciamos o nosso texto com uma palavra cognata. Lembra que são palavras cognatas? São aquelas palavras em língua inglesa, no caso aqui, que se parecem com a língua portuguesa, né? Gastronomy, olha, gastronomia. Mostrar para vocês que nós podemos, né, entender um texto através de associação, vamos associando as palavras. Olha só, the cuisine of Amazonas, aqui ó, cozinha, né? Só que esse cuisine não é o local, a cozinha, está falando da culinária, ok? A cozinha amazonense, a culinária amazonense. Can be considered the most national cuisine of Brazilian cuisines. Então, ela é conhecida como a mais nacional da cozinha brasileira, porque ela é muito nossa, ok? Porque se você vai para outros estados, às vezes eles importam de outros lugares, importam de outros estados, importam de outros países, ok? Já a cozinha amazonense, ela é a mais nacional de todas. Continuando, ó. It brings together indigenous traditions, então traz aí ó, as tradições indígenas, enriched with European African creations, as well as components brought by Japanese, Lebanese and Italian immigrants, among others. Então, apesar, né, de trazer alguns elementos, alguns componentes japoneses, libanês, de imigrantes italianos, ele traz aqui o principal, né, é do Amazonas. Continuando. As well as by the northwestern
Who migrated to the region at the time of rubber cycle? Então, ali durante o período da borracha, né, o ciclo da borracha, nós tivemos muitos imigrantes que trouxeram algumas coisinhas para cá, para que a gente pudesse incrementar a nossa culinária. Meet some Amazonian cuisine. Tambaqui stew. Olha só, tambaqui stew. E eu tenho uma imagem aqui ao lado. Então, tambaqui vocês conhecem, né, que é o peixe, mas stew, o que vem aí? Se você olha para a imagem, stew é como se fosse a caldeirada de tambaqui, ok? The tambaqui stew is a typical dish of the region, made with fish in thick slices, spices, eggs, olive oil and tucupi. Então, a caldeirada de tambaqui, ela fala que é típico, né, da região. E é feito com o quê? Com pedaços de fish. Só que esses pedaços, eles são thick, pedaços grossos. Spices, com algumas pimentas, eggs, ovos, olive oil, que é azeite de oliva, and tucupi. Vocês podem observar que algumas palavras, né, essas palavras, principalmente de origem indígena, a gente não traduz, ok? Tambaqui é tambaqui, tucupi é tucupi. Continuando, vamos para um próximo prato da nossa Amazon Cuisine. O primeiro foi tambaqui stew. O próximo é este aqui, ó, tambaqui roast. Tambaqui roast, ou seja, é o tambaqui assado. Tambaqui roast is the main species, very tasty meat, rich in protein and minerals. The most noble of this fish are the ribs, that can be prepared grilled or roasted. Então, olha só, ele fala aí, né, que é a espécie principal, que é uma carne muito rica, rich in protein, em proteína, and minerals, que são ricas em proteínas e minerais. É um peixe nobre, it's a noble fish. E a parte nobre dele, né, são os ribs, que são as costelas. Eu, particularmente, não gosto das... Assim, não é que não gosto, eu não prefiro a costela, eu prefiro o lombo. E pode ser preparado, ó, grilled or roasted. Pode ser frito, pode ser assado, e também nós vimos lá que pode ser a caldeirada, né? Vamos lá. Continuando, próxima da nossa cozinha. Tapioca with tucumã. Olha, mais de duas palavras que a gente não traduz, ok? Para a língua inglesa. Tapioca é tapioca, tucumã é tucumã. Tapioca com tucumã. Aí sim, ó, tapioca with tucumã. Tapioca is the starch extracted from cassava, usually prepared in granulated form. Vocês conhecem muito bem a tapioca, né? Que ela é feita da mandioca. Enfim, tem todo um preparo, ok? It is the main ingredient of some typical Brazilian delicacies. Então, na culinária amazonense, é um dos principais ingredientes, né? In Manaus, it is traditionally consumed with a filling of tucumã, the fruit. Então, em Manaus, no Amazonas, né, por aí, tradicionalmente é consumed, com um recheio de tucumã. Também nós podemos colocar banana e também cheese, ok? Tucumã, banana, cheese. Assim a gente faz a tapioca caboquinha. Continuando. With sticky and frivolous pulp, rich in vitamin A. Então, tucumã ele é rico em vitamin A, em vitamina A. Tucumã also has high energy value. Olha só os valores energéticos. Ok? Tem muito valor energético o tucumã. As well as carbohydrates. Tem muito carboidrato. E lipídios. And protein. Também tem proteína. Então acaba que o tucumã
Eu sou um Tucumã lover. O Tucumã, ele é muito rico em fibras, em carboidrato, lipídios, proteínas, etc. E vitamina A, né, como foi falado. Então nós falamos aí sobre a nossa cuisine, a cozinha, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre languages. Essa informação eu fiquei sabendo, né, quando fui estudar aqui, preparar essa aula para vocês, né? Olha só, eu tenho aqui ao meu lado o nome de algumas languages: Matiz, Dessana, Mura, Apurinã, Waimiri, Tucano, Yanomami, Tariana, Marubô, Baniwa, Ticuna, Nhegatu. Não sei se vocês estão familiarizados com estas palavras aqui, com essas languages que estão aqui ao meu lado, mas eu não sabia que o Amazonas tinham tantas. E olha só essa informação. O Amazonas, the Amazon state now has 17 official languages. Então o Amazonas ele tem 17 línguas oficiais aí, ó. São essas que estão aí do lado que eu coloquei aí para vocês, né? Ticuna, Matsés, Tariana. Você que está me assistindo aí, você sabia disso? Como eu falei, eu fui saber, né? Quando fui estudar sobre essa aula aqui. Bom, olha só. The state of Amazonas now has 17 official languages, with Portuguese being just one among them. Então ele fala que tem 17 línguas oficiais no Amazonas, sendo que o português, né, é apenas uma delas. In an act held this Wednesday, July 19th, in São Gabriel da Cachoeira, 800 kilometers from Manaus, considered the most indigenous city in Brazil, 16 indigenous languages were granted official status. Então ele fala aqui, em julho, no dia 19 de julho, só esqueci de falar para vocês que o ano foi este aqui, ó. Ok? O ano foi este. Foi publicado neste dia e neste horário. Vamos lá. Então, no dia 19 de julho, em São Gabriel da Cachoeira, que fica a 800 quilômetros de Manaus, olha só, que São Gabriel da Cachoeira é considered the most indigenous city in Brazil, que São Gabriel da Cachoeira é considerada a cidade mais indígena do Brasil. Nós tivemos aí um ato que legalizou aí 16 línguas indígenas, ok? E chegou aí ao seu official status, ao status oficial. The sanctioning of the law followed the launch of the first federal constitution translated into Nhegatu, the only language descended from ancient Tupi and still alive. Então ele fala que essa sanção, né, ela seguiu o lançamento da primeira Constituição Federal que foi foi traduzido para Nhengatu. E Nhengatu é a única língua que veio do Tupi que ainda, olha, fala still alive, que ainda está, né, sendo utilizada, ela ainda está viva, ok? Então, já fazemos aqui o apelo para que as pessoas que falam esse idioma, né, essa língua, o Nhengatu, não deixem ela morrer, e as pessoas que falam essas outras línguas aqui, não deixem essas línguas morrerem, vão passando de geração em geração. Continuando. During the ceremony, Justice Rosa Weber, the head of the Federal Supreme Court and the National Council of Justice, emphasized the significance of this occasion in constitutional history. Então, lá durante a cerimônia, né, essa mulher chamada Rosa Weber, que era da Corte Suprema Federal, ela emphasized
ela enfatizou a significância dessa constitutional history, dessa história constitucional, ok? Continuando. The newly sanctioned law means that Amazonas official languages now include, alongside Portuguese. Então essa sanção, essa lei, né, ela, além do português, ele fala alongside Portuguese, nós temos Apurinã, Baniwa, Dessana, Canamari, Marubo, ou Marubo, Matis, Matses, Maui, Mura, Nhegatu, Tariana, Ticuna, Tucano, Waiwai, Waimiri and Wainomami, que são, né, aí as 16 línguas oficiais, ok? Bom, falamos sobre culinária, falamos sobre as línguas, né, que nós temos pelo Amazonas, e agora vamos falar um pouquinho da nossa cultura, falando aqui de Amazon State Folk Dances, ou seja, as danças folclóricas. Vocês devem conhecer, né, este festival aqui que eu vou mostrar para vocês, olha só, é o Boi Bumbá, o Festival do Boi Bumbá. Atenção para esse texto. The festival, which today is one of the biggest regional parties in Brazil, officially started in 1965. The dispute was informal and people danced in the streets of downtown. Então, ele fala aí nesse texto, né, que é o maior do Brasil hoje em dia, né, e oficialmente iniciou em 1965. Podem ver aí o verbo started, começou. E a disputa era informal, as pessoas dançavam, danced. Olha aí o verbo dançavam no passado, danced, nas ruas do centro da cidade. Ok? Vamos continuar. Continuando, quero falar para vocês aqui sobre Simple Past. Vocês viram aí que eu mostrei para vocês, né? Não sei se vocês observaram, mas eu mostrei para vocês várias palavras que estavam destacadas. E agora há pouco mostrei para vocês aí sobre o festival do Boi Bumbá, né? E nós tínhamos ali 2 verbos destacados. O que eu quero mostrar para vocês é que no Simple Past, regular verbs é muito simples de nós utilizarmos. Olha só essa lista de verbos aqui, prestem atenção. Verbo número 1, considered. Verbo número 2, followed. Next, translated. Next, descended. Próximo, emphasized. O próximo é started. E por último, danced. Podem observar que estes verbos aqui, todos terminam de uma forma. Qual é a forma que eles terminam? Vocês conseguem observar? É isso aí mesmo. Eles terminam em ED. ED. Ok? A finalização deles é ED. Por que a finalização deles é ED? Por causa disso aqui, ó. Eles são regular verbs, ok? E o que são regular verbs? Os regular verbs, eles são verbos que fazem parte de um padrão, tem um padrão de conjugação, especialmente no passado. E eles são aqueles que o passado simples é terminado em ED. Por exemplo, nós temos o verbo to work, que é o verbo trabalhar. No passado ele fica worked. Como vocês podem ver, né, ali embaixo, ele termina com ED. Então, os verbos regulares, os regular verbs, eles finalizam em ED. Beleza? Vamos agora assistir a um vídeo que fala sobre regular verbs. Veremos então agora a mudança dos verbos na forma original, ou seja, do infinitivo, para a forma do passado. Lembrando que esses verbos são verbos regulares. Então veremos agora o primeiro verbo, expect, transformado em expected. Próximo verbo, close. A mudança foi para closed. Verbo cook, transformado para cooked. E finalmente o verbo study, transformado para studied.
Então, as palavras no final foram transformadas por quê? Porque esses são verbos regulares, então eles seguem cada um deles uma regra diferente. Então, como vocês poderão observar, né, as mudanças que acontecem no passado simples, no simple past, para os verbs, para os irregular verbs, para os verbos irregulares. Vamos observar aqui algumas dessas mudanças, né? A regra geral diz o seguinte: nós acrescentamos o ed, como vocês podem observar aí o verbo walk, walked, watch, watched. Então, essa é a regra geral. Bota na cabeça assim: todos os verbos, eles terminam em ed. Porque se você consegue internalizar que todos os verbos terminam em ed, a gente vai trabalhar agora somente nas exceções, ok? Então, assim, há muito mais verbos que terminam em ed do que verbos que fazem parte das exceções, ok? Então, acréscimo do ed para todos os verbos. Walk, walked. Watch, watched. Aí outra coisa, não é para falar assim, ó, walked. Não, watched. Assim, para uma pronúncia muito forte, muito carregada, não. Mas isso é uma pauta para um outro dia que é um pouquinho mais complexo. Mas é como se esse ele não existisse quando você for falar. Então você fala, olha só, walked, walked, watched, watched, walked, watched. Viu que é bem suave, ok? I walked in the park. Eu caminhei pelo parque. I watched a movie. Eu assisti a um filme, ok? Vamos lá, continuando com as nossas regras, agora vamos ver exceções. Bom, se o verbo terminar em consoante mais y, o que vai acontecer? Olha só, vocês podem observar que eu tenho aqui o verbo study. Study. Antes do y, nós temos uma consoante, o d. O que eu vou fazer? Eu vou retirar este y e acrescentar o ied, ok? E aí eu falo studied. Studied. I studied a lot. Eu estudei muito. Olha o verbo try, que é o verbo tentar. O verbo try, antes do y, nós temos a letra R. E a letra R é uma consoante. Então você fala tried. Você vai retirar aquele y para acrescentar o ied. I tried to do it. Eu tentei fazer isso. I tried. Ok? Então, terminou em consoante mais y, eu vou retirar o y e acrescentar ied. Agora prestem atenção porque não é para sair tirando o y em tudo. Ok? Por quê? Existem verbos que terminam em vogal y, por exemplo, o verbo play. O verbo play, ele termina em vogal y, AY. Então, nesse caso, a gente não vai tirar o y, a gente só acrescenta o ed, ok? Vamos continuando com as exceções. A próxima exceção que eu trago para vocês é essa aqui, ó. Verbos terminados em E. Se o verbo terminar em E, eu não preciso colocar mais um E para botar o D. Não. Já tenho E. Então, o que eu preciso fazer? Só colocar o D. Então, aqui eu tenho live, lived. Live, lived. Like, liked. Like, liked. Então, olha só. Lived. I lived in Parintins. Eu morei em Parintins. I liked the show. Eu gostei do show. Quando você bota esse ed aí no final, no caso aí como termina em é só o d, é o passado, ok? Outro, love, o verbo to love, que é o verbo amar, né? O verbo to love, I loved. I loved the show. I loved your idea. Eu amei o show, amei a sua ideia, beleza? Então aqui nós temos as regras. Vamos continuando. A próxima que eu trago para vocês é a seguinte. Quando o verbo
terminar em consoante, vogal, consoante. Mas é bem interessante você sempre contar de trás para frente, ok? Você vai contar de trás para frente, sempre. Você vai lá na última. A última tem que ser consoante, depois uma vogal e depois uma consoante. Por exemplo, o verbo to stop. O verbo to stop, ok? Ele termina, ó. A última é um P, antes do P é um O, e antes desse O nós temos o T, ou seja, consoante, vogal, consoante. Assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que duplicar a última, ok? Eu vou duplicar a última. E aí eu vou falar stopped. I stopped the car. Eu parei o carro. I stopped the car. Eu parei o carro. Então essas são regras preciosas para vocês, né, quando for falar do simple past. Só recapitulando para ver se vocês conseguem aí internalizar mais. A regra geral diz: nós acrescentamos o ed ao verbo. Verbos regulares, ok? Não são os irregulares. Os irregulares é outra coisa. A regra geral diz: acrescentamos ed para todos os verbos, exceto para os que terminarem em e. Se ele terminar em e, o que eu vou fazer? Só acrescentar o d. Se ele terminar em consoante y, o que eu vou fazer? Eu vou retirar o y e acrescentar o ied. Se ele terminar em consoante, vogal, consoante, a gente vai contar da última para a primeira, ok? Sempre. O que nós vamos fazer? Nós vamos duplicar a última, beleza? E aí, essas são as regrinhas. E agora, para ver se vocês conseguiram de fato, vamos aqui para uma atividade bem simples. Nessa atividade, eu tenho aí, ó, loved, danced, studied e played. Vamos lá. Esther, English every day. O que Esther faz? Ela study, ok? Então, eu vou completar aqui, ó, studied. Esther studied English every day. Continuando, ó. They reading books about Amazonas. Dessa vez eu vou completar com o verbo loved. Lembra aí que o verbo love, ele termina em e, eu acrescento apenas o d. A próxima, we, toadas. O que a gente faz? Normalmente, we danced, toadas, ok? Então, vou completar com danced. Poderia ser também played, nós tocamos, ok? Mas vamos deixar o danced. E na última, I played. Eu toquei, né? Como eu falei, poderia ser o play no toada e o dance para baixo também. Eu poderia falar I danced at Manaus Folk Festival. Eu dancei, ou eu toquei. Tanto faz. Bom, para nós finalizarmos, vamos ver mais 2 exemplos aqui. Olha só. Regular verbs. Eu tenho aqui play e soccer yesterday. Como que eu poderia construir a minha frase? Primeiramente, eu preciso do sujeito, né? They. They é o sujeito. O verbo play, ele não termina em consoante y, ele não termina em consoante, vogal, consoante, ele não termina em e, então ele não faz parte de nenhuma exceção. Logo, ele faz parte do geral. Então eu falo played, normal. Y é D. They played, e aí eu vou para o complemento. Soccer. Yesterday, ok? Yesterday. Pronto. Ou seja, eles jogaram futebol ontem. Se eu quiser falar eu joguei futebol, basta trocar o sujeito. I. Se eu quiser falar ela jogou futebol, she. O resto fica a mesma coisa. Vamos para o próximo exemplo. Travel to Parintins. Então, olha aqui, ó, os nossos personagens são eles, né? Então, eu vou falar aqui, ó, they travel. O verbo travel, existem 2 formas. Eu vou falar aqui para vocês. Pode ser com 2 L's. They traveled to Parintins. Só um momentinho. Parintins é maiúsculo, né? Parintins.
O traveled, ele pode ser com 2 L's ou só com um L. Beleza? Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre cultura, né? Sobre a cultura, sobre a culinária e também pegamos aí um gancho para o Simple Past com verbos regulares. Espero que vocês tenham aí curtido a aula de hoje. A gente se vê numa próxima oportunidade.